Se você soubesse o potencial que tem você criar conteúdo pro seu negócio, você faria muito mais do que você faz hoje. Então vamos lá, gente. Vamos começar falando sobre a primeira pergunta aqui que mandaram. Como planejar o seu conteúdo? Essa foi uma pergunta que o pessoal mandou. Como planejar meu conteúdo? Devo planejar com antecedência ou fazer no dia a dia? Essa é uma dúvida que muita gente tem. Muita gente que está criando conteúdo, quando começa a criar conteúdo, se depara com um problema: ter ideias para conteúdo. Então a pessoa trava ali por não ter ideia, ou ela se planeja muito, cria todo o roteiro dela e ela não consegue seguir. Então qual que é a minha sugestão para você que tá começando a criar conteúdo? Você deve se planejar, deve criar com antecedência. O que você deve fazer, tá? E como você pode fazer isso? O que eu já testei muitos formatos diferentes de organização de conteúdo, porque além de tudo eu tenho agência, né? Então na agência a gente tem que planejar o conteúdo certinho, mês a mês, mas mesmo na agência, com os nossos clientes, a gente não consegue e não é saudável você ter cravado o seu conteúdo do dia. O que eu quero dizer com isso? Planejar seu conteúdo, produzir com antecedência, tudo isso é legal, mas você vai perder um fator que é timing. Então, às vezes, vem um assunto de última hora que é importante, às vezes surge uma coisa que você tem que surfar uma onda. Tanto a parte de criativo, em anúncio, quanto a parte de criação de conteúdo, é muito importante você surfar ondas. Ou seja, ficar de olho no que está acontecendo no mercado e se de repente surgir alguma notícia, alguma coisa, você falar sobre aquele assunto. Vou dar um exemplo no mundo de conteúdo de multimídia, pop, né? Mundo de filmes, séries e coisas do tipo. Você pode ver que quando lança um jogo novo, quando lança um filme novo, todo mundo fala sobre aquele assunto, porque aquele assunto tá em alta, então as pessoas querem ver mais e mais. Ah, Gu, mas eu não vou fazer a mesma coisa que todo mundo? Sim, mas é por isso que funciona, porque todo mundo tá falando sobre aquele assunto e o seu público vai querer saber a sua opinião sobre aquilo. Às vezes a pessoa vê, por exemplo, eu mesmo faço isso, eu vou assistir um filme, aí eu gostei muito do filme, aí eu quero ver review das pessoas comentando sobre o filme. Eu não vejo um só, eu vejo vários, eu vejo 2, 3 reviews daquele filme, né? É importante sim você planejar o seu conteúdo, só que é importante também você ter um espaço na sua grade de conteúdo, quase como uma TV. Então, o seu Instagram, o seu YouTube, agora já falei tudo mesmo, agora já foi. O seu TikTok, ele precisa ser quase como um canal de TV. Então, você tem ali as grades, os horários certinhos, a postagem certinha e o tema certo que você vai postar. Por exemplo, eu tenho uma grade do meu conteúdo, que é o conteúdo de história, que é o conteúdo que eu conto alguma história. Então, eu falo sobre algum acontecimento, eu falo sobre alguma propaganda que deu certo, que deu errado. Eu falo sobre alguma coisa ali, onde eu tenho o formatinho roteirizado, o formato de história. E eu vou falar um pouquinho mais disso mais pra frente. Aí eu tenho outro conteúdo que é um meme. Vamos dizer que é a parte engraçada do canal, né? É o trapalhões do canal. Então eu faço um vídeo, pego algum meme que tá em alta e faço baseado no meu público. E eu tenho o corte dessa live aqui que eu posto também. Então são 3 conteúdos no dia, pelo menos. E ontem aconteceu um caso do Burger King contratar o Kid pra poder fazer propaganda pra ele. E aí eu aproveitei esse hype e fiz o conteúdo. Bombou, o conteúdo deu super certo, deu certo em todas as plataformas, porque todo mundo tá falando disso. Então, tenha um espaço pra você também falar de outras coisas. Aí, o que eu falo também? É importante você, no final das contas, Gu, eu devo planejar ou não devo planejar? Você deve ter um misto das duas coisas. Então, você deve sim planejar o seu conteúdo, se possível em quadros, então criar os quadros do seu canal. Como que a TV funciona, né? A TV é assim, você tem os quadros e se um quadro não dá certo, eles tiram aquele quadro e colocam outro. E aí eles têm os horários nobres, não tem? Tem o horário das 8, que é nobre, você tem o horário da meio-dia, que é um horário bom, que dá... Então você tem os horários nobres. Esses horários nobres, eles vão colocando os principais programas. E você deve fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, 6 horas... Eu não vou postar um vídeo roteirizado meu, de história, 10 horas da manhã, porque não é um horário bom. Então, eu posto o meu vídeo roteirizado, que é o que dá mais trabalho de fazer, eu posto ele às 6h30, porque eu pensei nesse horário. Então, você faz essa grade. Tá vendo como que não dá pra você criar só um conteúdo, o que eu falo tanto, né? Não dá pra você criar só um conteúdo por dia. Tem que ter um quadro mesmo, assim, um canal, como se fosse um canal de TV. E pra isso evoluir mesmo, tá, gente? Você vê um youtuber que eu admiro muito, que eu acho que ele faz um trabalho muito bem feito, ele fala de um nicho específico, que é de videogame, e ele fala da Nintendo, que é o coelho do Japão lá, né? Depois vocês sigam ele lá. Ele criou um canal, ele criou uma estrutura de canal, então todo dia tem vídeo novo, todo dia tem corte novo, ele monetiza isso com propaganda, então ele conseguiu criar, ele tem equipe, mesma coisa o Flow Games lá, eles criaram toda uma bancada de apresentação
apresentadores, eles têm um cronograma de postagens, assim, bem robusto, né? Não é mais brincadeira, tá, gente? Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não... Por que as pessoas não fazem isso? Porque elas não acreditam que isso vai dar certo. Se você soubesse o potencial que tem você criar conteúdo pro seu negócio, você faria muito mais do que você faz hoje. Então, planeje sim o seu conteúdo, faça os seus quadros, crie os quadros que você tem no seu canal, mas tenha essa liberdade para você criar fora e pensar nos conteúdos ali mais rápido. Não crie com tanta antecedência. O máximo que eu crio de antecedência pro meu conteúdo é um dia. Então, eu penso no conteúdo do dia seguinte. Eu criei conteúdos pra semana, até já fiz live aqui falando que eu tinha feito isso, mostrei o Notion que eu tenho aqui com todas as ideias de conteúdo. É legal, mas pro meu dia a dia não funcionou muito bem. Mas pra você que de repente quer ser mais organizadinha, criar uma planilha, tudo, é importante, tá? E avaliar, né, o que tá dando certo, o que não tá dando certo. Espero ter conseguido responder essa dúvida aí de como planejar o conteúdo. Então, planeje, mas tenha espaço pra poder ter liberdade também. A segunda pergunta, ela tem muito a ver com a última pergunta também, que a última pergunta é a principal, tá? Qual é a estrutura perfeita de conteúdo? O conteúdo, qual que é a estrutura perfeita pra ele? Quando eu falo de estrutura, gente, tô falando de estrutura de roteiro, tá? É muito importante você vai perceber isso quando você começar a criar conteúdo, que os conteúdos roteirizados, aqueles conteúdos que você realmente coloca um roteiro, que você escreve um roteiro, que você prepara ele melhor, ele dá mais certo, porque você pensou melhor no seu conteúdo. E aí, quando a gente fala de estrutura, a gente tem várias estruturas de conteúdo. A gente tem conteúdo de lista, conteúdo de notícia, conteúdo de meme, como eu falei, a gente tem conteúdo de roteirizado de história. E o conteúdo que mais funciona, o conteúdo perfeito pra mim é o conteúdo de história. O que é história, gente? O que é história? História é eu falar era uma vez, alguma coisa assim? Não necessariamente, tá? História, ela se adapta pra qualquer conteúdo, até pro de notícia, até para, enfim, para qualquer tipo de conteúdo. Se você conseguir colocar história em todos os seus conteúdos, rapidamente você vai dar certo. Se você tivesse que estudar uma coisa hoje, eu tenho que estudar uma coisa só. Eu falaria para você estudar storytelling, que é a arte de contar história, porque contando história, você vai dar muito certo. E como que eu descobri isso? Eu comecei criando conteúdo, soltando conteúdo, fazendo o que todo mundo fazia, conteúdo de dicas, conteúdo informativo, só que eu não colocava o elemento de história. E aí meu conteúdo não dava certo. Ele ficava sempre... Eu ficava preocupado, soltava o conteúdo, ele não ia pra frente. E aí, de repente, um dia, eu li algo sobre storytelling. E eu falei, será que se eu aplicar isso pra conteúdo vai dar certo? E começou a dar certo. E aí, de repente, um vídeo bateu 100 mil, outro vídeo bateu 200 mil, outro vídeo bateu 1 milhão. Tudo porque eu usava história pra contar. Tudo. Eu tenho um canal de review, por exemplo. Dá pra colocar história? Dá. Dá pra você colocar história até num canal de review. Porque o que é história no final das contas? Isso eu ouvi hoje num podcast gringo. Eu achei genial. Pra resumir história, como que você coloca história em qualquer conteúdo. E aí eu vou linkar com a última pergunta, que é como criar uma boa narrativa. Como criar uma boa narrativa? Então, como que você cria uma boa narrativa? O que eu uso aqui, tá? Não sei se eu tô seguindo a melhor estrutura, a estrutura perfeita, a jornada do herói, nada disso. O que eu uso aqui é o seguinte, eu contextualizo a pessoa, eu gosto muito de contextualizar a pessoa pra colocar lá no cenário. Então, você vê que todo vídeo meu, eu falo o ano. Lá em 1900, lá em 2000 e não sei o que, lá em não sei o que, não sei o que. Um personagem, ou seja, o fulano de tal, ou a Coca-Cola ou a empresa X resolveu fazer tal coisa. E aí, criar história, você pode criar uma história que é chata. Como que é uma história que é chata? É quando você conta só fatos. Ela fez isso, e 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 fez isso, fica chato. Como que uma história se torna interessante? Tensão, alívio. Tensão, alívio. O que é tensão e alívio? Durante o seu roteiro, você precisa criar momentos de tensão e momentos de alívio. Momentos de tensão e momentos de alívio. E galera, parece um negócio ultra complexo, mas não é. E dá pra aplicar pra qualquer coisa. Pra qualquer tipo de conteúdo. Para vídeo longo, vídeo curto, qualquer um. Como que eu faço isso na prática? Vou dar um exemplo de um vídeo meu recente que deu super certo. Bateu, acho que já chegou nos 100 mil. Meus vídeos estão começando a voltar a ter 100 mil porque eu tô usando as mesmas técnicas. Eu fiquei parado, voltei e agora tô crescendo de novo. Vocês estão vendo isso ao vivo. Eu comecei a live, vocês estão vendo ao vivo as coisas acontecerem. Seguindo o que eu tô falando, vocês vão conseguir também. Eu começo o vídeo falando assim, esse vídeo aqui, quer ver? Deixa eu ver, até pegar o roteiro pra mostrar pra vocês. Foi um dos últimos vídeos que eu fiz e eu falo assim, essa foi uma das maiores tragédias do marketing dos anos 90. Eu começo assim, eu crio uma atenção primeiro. Então eu crio essa atenção. Essa foi uma das maiores tragédias de marketing dos anos 90. Olha a atenção que eu criei. Eu criei uma coisa que gerou curiosidade. Eu criei uma coisa na cabeça da pessoa que ela dificilmente vai conseguir falar, puta, eu preciso pular esse vídeo. Aí eu venho e falo assim, olha como o ego pode levar qualquer empresa ao fracasso absoluto. Aí eu falo, no mercado de sabão em pó. Aí eu vou lá e crio outra atenção. Então eu posso criar mais de uma atenção. E aí eu venho com a história. Então eu conto a história
história pra pessoa entender o contexto de tudo aquilo que eu tô falando, e aos poucos eu vou aliviando essa tensão. Aliviar a tensão é eu entregar pra ela o resultado. Então, quando você for criar um roteiro, nunca use e. Eu uso e. Por exemplo, e aí que eu quero dizer assim, aconteceu tal coisa, e aconteceu tal coisa, e aconteceu tal coisa, aconteceu tal coisa. O ideal é que o seu conteúdo ele sempre seja assim, aconteceu tal coisa, porém, tal coisa aconteceu, portanto, tal coisa aconteceu. Então, tá vendo como ele tem um fluxo certinho? O conteúdo ele tem um fluxo certinho. Então, eu chamo a atenção da pessoa no começo, eu pego ela pelo colarinho e falo que uma coisa aconteceu, deixo ela tensa. E eu vou aliviando isso com entregando o que eu tô falando. Então você criar atenção e aliviar essa tensão falando do resultado. Se você aplicar isso pros seus conteúdos, você vai ter muito resultado. E aí vem um pulo do gato, meu, que tá me ajudando demais. Esse pulo do gato aqui, só esse pulo do gato já vale a live, tá? O que eu fiz? Eu peguei os roteiros que deram certo. Então eu fui lá e coloquei, por exemplo, 3 roteiros meus que deram certo, copiei, coloquei no ChatGPT e falei pra ele assim, ó, estuda esse roteiro. Eu gosto de escrever assim, eu quero que escreva assim. Eu fui conversando com o ChatGPT. E aí agora, o que eu faço? Eu pego uma notícia, eu pego uma história, algum acontecimento, alguma coisa, copio, colo no ChatGPT e ele gera o roteiro pra mim no formato que eu gosto. Então, por exemplo, eu pego a história da Coca-Cola, da New Coke, lá, que eu postei esses dias. Ele já formata e já coloca no formatinho que eu quero. Então, nem criar o roteiro, de fato, eu tô criando. Eu só ensinei o ChatGPT a fazer. A comparação do meu roteiro escrito pro roteiro do ChatGPT em resultado é bizarra. O ChatGPT tá acertando a mão demais. É claro que na hora ele me entrega um conteúdo e na hora de gravar eu vou adaptando algumas coisas, deixando um pouco mais forte, tá? Mas tudo que você colocar um pouco mais de polêmica no começo, por exemplo, eu podia ter falado assim, nesse da tragédia que eu falei, né? Eu podia ter falado qualquer coisa, mas não, eu falei, essa foi uma das maiores tragédias. Tipo, quando eu falo isso, a pessoa já fala, caramba, que tragédia, eu quero saber. Então a pessoa quer saber o que aconteceu. As pessoas são curiosas, fofoqueiras mesmo. Se você aplicar isso, os seus conteúdos vão dar certo. Como que eu posso aplicar isso na prática, né? Vou dar um exemplo, review. Eu falei agora de review. Você vai fazer um review de 2 celulares. Então você vai ter o review celular 1 e review vamos colocar só um celular. Vou fazer o review do Samsung novo que lançou. Aí eu falo assim, esse celular aqui é muito querido, mas tem uma coisa nele que me decepcionou muito. Eu criei um momento de tensão. Eu prendi a pessoa nisso. E aí eu só vou aliviar essa tensão dela no final. Ou eu só vou aliviar essa tensão depois de abrir uma nova. Então você nunca deve deixar a pessoa sem um momento de tensão. Filme faz muito isso. Quer ver um exemplo? Você pega esses filmes de ação mesmo, que tipo tem explosão. Eu vou pegar a Missão Impossível, por exemplo, né? Toda hora ele tá colocando um momento de, tipo, alguém vai morrer. Vai acontecer uma coisa, vai explodir isso aqui. Como é que ele vai resolver? Aí eles resolvem. Aí vem um momento de tensão, aí resolve. Aí vem um momento de tensão. Só que você pode reparar que sempre antes do momento de tensão ser aliviado, eles abrem outro momento de tensão, sabe? Então, tipo, se você vai fazendo isso no seu roteiro, você vai viralizar muito, porque você vai reter a pessoa. E quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que o mais importante pra você viralizar um conteúdo é retenção. Atenção e retenção, atenção e retenção, é isso. Então essa é a estrutura perfeita de conteúdo que eu sigo, que dá certo, e é assim que você cria uma boa narrativa também. Você dando o contexto da pessoa, do lugar que a pessoa tá, quem é o personagem, como que a história como a história anda, né? Tem um canal aqui no TikTok que ele comenta vídeos de crimes reais, não um vídeo tipo, que mostra mesmo coisa, tipo assim, ele fala sobre um caso que aconteceu nos Estados Unidos, tal, e a forma como ele conta a história é exatamente o que eu tô falando pra vocês. Ele começa criando tensão, tipo assim, esse vídeo aqui é perturbador, tipo assim, o que acontece depois desse vídeo aqui é perturbador, e aí ele vem e conta a história depois. É isso, gente. E aí a gente vai pra nossa pergunta que era a penúltima, mas eu acabei incluindo a última no meio dessa aqui, e aí essa aqui virou a última pergunta. Uma pessoa me perguntou se realmente ela deve fazer live, vale a pena fazer live. Vale muito a pena fazer live por vários motivos. Primeiro deles, você cria costume e você cria esse hábito nas pessoas de te acompanhar. A live no TikTok é um dos melhores lugares pra fazer live que tem, porque ele vai distribuir seu conteúdo pra pessoas que não te conhecem. A live, ela conecta mais com a pessoa e ela vai gerar um monte de conteúdo extra pra você. Então, uma live, ela gera vários cortes e esses cortes viram conteúdos. Então, você pode cortar esses conteúdos e você tem, com um conteúdo só, você acaba criando um monte de conteúdo, tá? Então, é importante fazer live sim, mas não fique acostumado a só fazer live e corte, tá? Porque senão você vai entrar num negócio muito automatizado, sabe? E aí você não vai conseguir criar um conteúdo de verdade, assim. Pra quem tá começando agora, né? Que é o caso do André aqui, inclusive, que tá acompanhando a gente. Que ele tá começando agora, ele quer criar conteúdo e tudo mais. Ele tinha feito essa pergunta, depois eu vou até conversar com ele no privado. Mas como que eu crio conteúdo do zero aqui? Só pra dar um plano pra vocês bem legal aqui. Usa muito, tá? O ChatGPT pra ajudar vocês. E usa muito caixinha de pergunta no começo. Pergunta e resposta, sabe? Então, você pode criar conteúdo respondendo pergunta, contando uma história. Você pode falar
falar sobre algum assunto, alguma coisa que tá acontecendo no mercado. Então, tem várias formas para você criar conteúdo muito fácil, só que foque em fazer Reels. Foque em fazer Reels não, né? Foque em fazer conteúdo curto, TikTok, porque você vai conseguir distribuir melhor esse conteúdo em todas as plataformas. Gente, essas eram as perguntas. Tamo junto, galera!